Amém. Graça e paz, Camila. Graça e paz, Júnior César. Seja bem-vindo, Júnior. Acho que é a primeira vez que você está aqui na nossa oração. Seja muito bem-vindo, querido. Seja abençoado nessa manhã. Irmã Tereza, seja bem-vinda também. A paz do Senhor. Irmã Marta, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, agora nós vamos iniciar o nosso devocional para a honra e glória do Senhor. Então, já dá o seu likezinho aí, ó, aperta esse likezinho aí, abençoado, para que esse algoritmo compartilhe essa oração com mais pessoas. Só clicar nesse dedinho aí para cima aí, ó. Isso aí. Amém? Então nós vamos iniciar o nosso devocional dessa manhã, que traz como tema: recomeçar não é voltar ao início, é voltar ao propósito. Recomeçar não é retroceder. Recomeçar é reorientar-se. É reconhecer que existe um chamado maior do que os seus erros, suas falhas, seus atrasos e suas distrações. O reset, ele não é um movimento de culpa, ele é um movimento de consciência. E hoje, o céu está nos lembrando de que o propósito de Deus não mudou. Mesmo que durante a caminhada nós tenhamos mudado, o propósito de Deus continua o mesmo, ele está intacto. E a rota, ela continua disponível. E o futuro continua aberto e alinhado à vontade de Deus. Nada mudou, querido. O propósito inicial de Deus continua o mesmo. Mas por alguma razão, a gente se perde no caminho. Porque talvez a gente tira o foco, o olhar do Senhor. Assim como Pedro, quando estava caminhando, quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar. Nós também, de alguma forma, tiramos, mas esse movimento ele foi gerado justamente para trazer esse realinhamento espiritual. Nada muda até que você mude sua postura interna. O recomeço espiritual, ele ocorre quando você assume a responsabilidade pelo nosso próprio caminho. Quando nós decidimos conscientemente fazer diferente. Quando nós nos comprometemos em Deus, com o que Deus já plantou dentro de nós. Não é sobre força, querido. É sobre fidelidade ao que você foi chamado para fazer. Então, recomeçar espiritualmente é uma decisão. E talvez você não conseguia recomeçar, nós não conseguimos recomeçar porque o peso da culpa, da falha, do distanciamento, do erro, nos impedia e nos paralisava. E a gente às vezes queria vir simplesmente pela força, mas não é pela força. A palavra do Senhor diz que não é pela força.
não é por vontade. Vontade, se você parar e perguntar, você quer ter uma vida de intimidade com Deus? Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai falar, eu quero. Entende? A vontade não é suficiente. O que determina a mudança sobre a sua vida, um recomeçar sobre a sua vida, é a sua decisão em fazer. É você ir no caminho. Então, a reflexão que nós temos hoje é: o que eu preciso fazer hoje para honrar o propósito que eu carrego? O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para nós honrarmos o propósito que nós carregamos? Porque você tem um propósito. Escolha um novo comportamento na sua vida que você vai iniciar hoje. Pequeno, simples, mas transformador. Você quer ver um hábito? Eu sou mineiro, mas cresci no Espírito Santo, né? E o capixaba, ele tem uma particularidade cultural. Ele não é muito aberto. Então é comum você, por exemplo, dar um bom dia para um capixaba e ele não te responder. Não é porque ele é mal educado, é porque é a cultura dele. E uma vez eu me peguei assim, me, me moldando nessa cultura. E eu falei, não, a minha cultura não é da terra, a minha cultura é uma cultura do céu. E eu tomei uma decisão. E eu falei, esse comportamento vai ser algo estabelecido dentro de mim. Eu vou dar bom dia para todo mundo que eu encontrar. E quando eu saía do meu prédio, quando eu entrava no elevador, no porteiro, se eu estivesse andando na rua, todo mundo que passava por mim, eu dava bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com um sorriso no rosto, feliz, alegre, triunfante. Até que um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, o seu bom dia é um bom dia diferente. Então, o que eu estou querendo dizer? É que, às vezes, a gente quer uma grande mudança. Mas, às vezes, se você começar a mudar numa coisa simples, você vai ver que isso vai começar a refletir em todo um contexto para você. Então, traga um comportamento novo, mínimo que seja. Caminhar 20 minutos, orar antes do trabalho, estudar 15 minutos, organizar uma área da casa, coloca um comportamento novo dentro de você. Porque o recomeçar, ele é uma reconstrução. E às vezes você vai precisar estabelecer novos hábitos, novos padrões, novos comportamentos, para que você continue caminhando dentro desse propósito. Amém? Sim, Camila.
Sim, sim. A Marta colocou aqui também, ó. A mudança tem que começar em nós. Claro, fato, sem dúvida. O Júnior colocou aqui, ó, verdade. Todos nós temos o propósito. Sim, Júnior. Sim. Nenhum ser humano. Na mentoria 3P, é porque o movimento Reset, ele tem uma proposta. Qual é a proposta do movimento Reset? É te realinhar novamente com o céu. Essa é a proposta do movimento Reset. É você apertar o botão, zerar o game e falar assim: resetei, vou começar de novo e vou fazer a coisa acontecer agora da maneira certa. Essa é a proposta do reset, te realinhar novamente com o céu. Por isso que é reset, o retorno à origem, é te trazer de volta para a origem. Esse é o propósito, reconfigurar sua mente, corpo, alma e espírito. É isso daí, ok? Na mentoria 3P, a gente estabelece, é como uma construção, a gente estabelece fundamentos, a gente vem com o piso base, levanta as paredes e coloca o telhado. Então, são 6 meses fundamentando a vida dos participantes. São 6 meses trazendo, estruturando, configurando você para você explodir. Não tem quem faça a mentoria 3P que não dá um salto na vida, porque a gente vai mexer em todas as áreas. A gente vai mexer na área financeira, a gente vai mexer na área espiritual, a gente vai mexer na área emocional, a gente vai mexer na área ministerial, espiritual. Então você vai ter um, uma, uma estrutura para você aprender biblicamente. Há um seminário teológico básico feito para que você possa aprender as principais bases bíblicas de construção. Você vai ter uma estrutura de desenvolvimento pessoal para você se tornar uma pessoa melhor. Como cristão, esse é o nosso dever. Você vai ter um campo aonde você vai só ser edificado espiritualmente, ministerialmente. Você vai ter um campo onde você vai ter uma estrutura financeira, onde você vai aprender sobre finanças à luz da Bíblia, onde você vai aprender a investir, onde você vai aprender. Não tem como. Então, Júnior, por exemplo, existe uma matéria que eu dou no, no 3P, na mentoria 3P, que chama A Origem. Lá a gente entende e aprende à luz da Bíblia que quando Deus envia alguém aqui à Terra, ou seja, essa pessoa sai lá do céu onde Deus está, sai de Deus e vem até a Terra. Mas antes dela chegar lá, Deus chama ela e apresenta para ela todo o propósito de vida dela aqui na Terra, tudo que ela vai fazer. Mostra tudo. E aí Deus envia ela para cá. Então você consegue entender
toda pessoa que está aqui na Terra, ela não está por acaso. O mundo, o diabo, o conceito anticristo, ele quer que você entenda que você está aqui por acaso. Você foi apenas um espermatozoide que avançou e conseguiu germinar e nascer. Somente isso. Mas não. Todos nós temos um propósito. A Camila colocou que muito gratificante como Deus age nas pequenas coisas. Camila, olha só. A maioria das pessoas não mudam. A maioria das pessoas não mudam, tá? Porque elas querem fazer grandes mudanças. Isso não está errado. Você tem que querer grandes mudanças, porque com grandes mudanças vem grandes transformações. Só que o fazer o grande, o nosso cérebro, ele é sabotador. Ele coloca dificuldade, ele limita. Então, o que você faz? Você pega o que é grande e fragmenta ele em pequenas ações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Quem aí gostaria de jejuar 7 dias só na água? Alguém que está aqui, dos que estão ao vivo aqui, alguém já jejuou 7 dias só na água? Fala aí para mim no chat. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, eu gostaria de jejuar 7 dias só na água, mas eu não consigo, porque ele está focado nos 7 dias. Por exemplo, eu já jejuei 21 dias só na água. Agora, se você pega e faz um processo de desenvolvimento, a cada 3 dias você vai aumentando um período. Então, você faz os 3 primeiros dias até o meio-dia. Os próximos 3 períodos você faz até as 3. O próximo período você faz até as 6. Depois você faz até as 9. Depois você faz até meia-noite. Aí você vai ver que daqui a pouco você já está conseguindo jejuar um dia. Aí depois que você passar ali 2, 3 dias, você jejuma, aí faz um outro jejum. E aí você vai aumentando gradativamente, você vai ver que se torna muito mais fácil que você virar hoje e falar assim, eu vou jejuar 21 dias. Por quê? Porque pequenas mudanças vão gerar grandes transformações. Amém? Que Deus abençoe seu dia, te dê um dia próspero, um dia abençoado, um dia rico, um dia cheio da presença do Senhor, um dia onde a graça e a manifestação do reino de Deus esteja sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, que a mão do Senhor seja com cada um de nós. Fiquem com Deus, tenham um dia, tenham não, faça um dia extraordinário. Façam um dia extraordinário. Deus abençoe.